Olá pessoal, vamos então continuar com o nosso curso de silvicultura, revivendo aí os melhores momentos da última palestra, que era sobre as bases iniciais, objetivo da floresta e algumas técnicas de melhoramento de florestas, seleção artificial de árvores e melhoramento florestal. Vamos então ao resumo do que foi falado no vídeo anterior. Então existem duas formas basicamente de se produzir florestas a partir do zero, né, se plantando as florestas. Essas formas seriam a produção através de sementes, quando é fácil coletar, armazenar e as sementes não forem tão pesadas ou grandes, e clones, né, nos casos em que é difícil se utilizar sementes. A vantagem dos clones é que você não precisa selecionar as árvores no campo para coletar sementes, subir nas árvores, que é difícil. Você pode simplesmente pegar alguns ramos com espingarda, né? E aí coletar esses ramos e a partir deles não precisar esperar quebrar dormência, fazer várias coisas que a gente vai ver a seguir que seriam necessárias fazer com sementes. Então você vai precisar pegar o ramo somente, colocar ele com algum promotor de crescimento e esse ramo vai criar raízes e você já tem a planta. Então você faz mais rapidamente a propagação da planta, né? Não precisa passar pela coleta de sementes, que é uma parte difícil, exige subir na árvore. Aí você vai plantar a semente, esperar nascer, e essas sementes às vezes precisam quebrar a dormência, você vai pular tudo isso, já vai partir direto para a plantinha com raiz. Então o primeiro passo, tanto na escolha de sementes ou de ramitos, né, é a seleção das plantas com as melhores qualidades ou outras características quantitativas que você deseja para sua futura floresta, dependendo do objetivo, né? Por exemplo, para quem quiser fazer uma floresta para produzir erva mate, talvez seja importante uma árvore baixinha, não muito alta, que produza bastante ramos, pois o produto da erva mate é volume, né, em folhas. Se você quiser uma madeira excelente para produzir móveis, você vai precisar de uma árvore reta, alta e que tenha pouca copa, pois isso depois atrapalha muito na hora de processar a madeira se tiver muitos galhos na árvore. E a madeira também terá menor qualidade em tendo em vista os nós. Bom, a partir da seleção, você vai ter algumas etapas aí, né? Você poderá partir para a propagação, né? Então você seleciona aquelas sementes que você deseja e aí você vai partir para a propagação. Então selecionou as plantas, entra num outro ciclo aqui antes de chegar nessa parte que eu vou falar depois. Nesse ciclo você pode fazer várias vezes a plantio dessas sementes, escolher as plântulas que enraizam melhor, que ficarem mais fáceis, né, de crescimento, de todas as características. E aí você pode colher de novo as sementes e repetir esse ciclo. Vocês podem ver que isso aqui é demorado, né? Se você for fazer com árvores, aqui implica em 20, 30 anos fazendo isso. Ou você faz uma vez só e vai para cá, ó. Então, aí créditos aí ao Kill Bill e ao Tarantino, é um processo que exige como muita paciência, tá? Ou você pode fazer uma única vez e testar essas progênies, ou seja, testar as plantas que nasceram, escolher as melhores, né? E a partir delas fazer a segunda produção de sementes, já visando o plantio definitivo. Nada impede que você faça essa etapa aqui e essa etapa aqui, e já obtendo os produtos que você deseja depois. É um processo que as empresas começam
Por exemplo, tem empresas no Rio Grande do Sul que começaram a fazer isso na década de 60 e não começaram a fazer e só testar e depois, né, de 40 anos, começar a produzir a floresta. Já foram produzindo a floresta e corrigindo a floresta com esses testes ao longo do tempo. Depois que você testa, você pode voltar para aquele ciclo novamente. E depois de muitos anos, você vai ter uma avaliação do produto final, né? Que é a madeira, no caso, ou em 3 anos, 4 anos, o volume de erva mate produzido, por exemplo. E aí você vai fechar o ciclo, né? Você vai ver qual é as árvores que produziram a melhor madeira, a melhor erva mate, e aí vai selecionar sementes dela novamente e poderá derrubar todas as árvores que não interessavam, vender ou retirar as erva mates que não interessavam, começar um novo ciclo. Na verdade, esse ciclo do melhoramento genético, da seleção de árvores, ele é um ciclo que nunca acaba, né? Você está sempre melhorando a sua floresta ao longo de várias gerações, né? Depende muito do ciclo da floresta. Por exemplo, uma erva mate que tem um ciclo de 3, 4 anos, você pode fazer muito mais rapidamente todas essas etapas. Já se você for trabalhar com araucária, por exemplo, talvez demore várias gerações de seres humanos para você fazer um bom programa de melhoramento genético. E aqui eu coloquei a transgenia, que nada mais é do que a inserção de novos genes nessas plantas aqui que já foram selecionadas. Então, a transgenia ela entra como um pulo do gato aqui para resolver alguns problemas, né? Então, eu coloquei até uma seta aí que é invasora do processo. Bom, a primeira etapa do processo, a gente vai entrar em algumas etapas, né? A seleção das árvores, depois a gente vai ver outras palestras aí sobre a fenologia, qual é a melhor época para coletar sementes, como coleta, várias coisas aí. Nós vamos começar primeiro com a seleção de árvores matrizes. Então, você seleciona árvores ou para coletar brotos para fazer clones ou para coletar sementes. Geralmente, no Brasil, as pessoas selecionam as árvores para coletar sementes, visando algumas características da árvore mãe, né? Você selecionando, por exemplo, uma árvore bastante reta, com pouca copa lá em cima, você está selecionando uma boa árvore para ser depois cortada e se transformar num móvel e fixar carbono. No momento que você vai produzir depois as sementes, existe tecnicamente 50% de chance dessa semente originar uma árvore tão reta quanto a mãe, pois as cargas genéticas da mãe tendem a ser 50% depois do crossing over na carga genética da semente aqui. O pai pode ser aquela árvore ao lado lá, ó, toda torta e errada, e aí você pode ter 50%, dependendo das proporções da heredabilidade aí. Você pode ter 50% de chance de produzir mudas boas e de mudas ruins, porque o pai era ruim, por exemplo. E aqui é que entra a grande vantagem da clonagem, né? Na clonagem você diminui a variação genética que existe. Você vai pegar só essa aqui, ó. Esquece que tem o pai, que vai ter semente, e metade das sementes pode produzir um tipo ou outro. Você vai pegar essa aqui, que era a árvore ideal, vai fazer uma cópia idêntica dela geneticamente, que é um clone, vai enraizar e vai produzir outra igual a essa. Tá? Então é um pulo do gato mesmo, a clonagem. Só que aí a gente já viu na palestra anterior, né? Se essa árvore for toda retinha, bonitinha, mas for fraca em termos de ataque de pragas, com o clone você pode perder grandes plantios, tendo em vista que aconteceu isso. Né? Já aqui, ó, quando tem a carga genética variada de vários pais, né? Por exemplo, essas duas sementes podem ser de um fruto que está lá, ó, e o pai seja essa aqui. Essas outras duas sementes podem ser de um fruto que está lá em cima e o pai é essa árvore aqui. Ó. Então, é a mesma mãe
e vários pais diferentes, essas sementes. Você pode ter sementes que tanto são retinhas, que originarão plantas retinhas, e também resistentes a pragas, porque o pai era resistente à praga e a mãe era retinha. Então aqui, se você tem grande variação, você pode ter mais opções, né, de seleção de sementes e de indivíduos depois que vão ser as suas futuras florestas. Por outro lado, você nunca vai ter aquele 100% que teria aqui fazendo clone da árvore que você deseja, né? Mas você sempre vai ter mais material genético para fazer suas escolhas. Bom, beleza. Então, o que você vai escolher como característica para selecionar as árvores para coletar sementes é o destino final que você vai ter para sua floresta. Ela vai ser para serraria? Ela vai ser uma floresta para recuperar a área degradada? Ela vai ser uma floresta para produzir papel? Né? Então eu coloquei aqui como exemplo o estágio que eu fiz quando eu fazia engenharia florestal, meu estágio de TCC, de final de curso, foi com seleção de árvores matrizes. Né? Eles queriam nessa empresa aqui produzir árvores retinhas, bonitinhas para serraria. Tá? De Pinus Teda na época, pinheiro nativo dos Estados Unidos. Aí o que precisava fazer? Precisava sementes do pinheiro, que não são essas, tá? Então, o que a gente fez? A gente caminhava 15 km por dia, procurando as árvores com características boas, preenchia todas essas características numa ficha. Depois que a gente selecionou umas 300, 400 árvores, a gente escolheu as 5% melhores para eles ir lá coletar sementes. E geralmente uma dica importante é que a gente faça a seleção de árvores para coleta de sementes de árvores próximas, que estão localizadas próximas ao local onde vai ser a futura floresta. Por quê? Porque isso já dá um indicativo do que a gente pode esperar, né? Se a área é próxima, se a árvore estava assim, talvez em uma região bem próxima ela continue crescendo assim. Uma coisa importante a se falar na seleção é que existem duas coisas, existe o fenótipo e o genótipo. Você pode ter um excelente genótipo, carga genética, para produzir isso aqui. Só que se você plantar longe do local de origem e for um solo muito pedregoso, por exemplo, ela pode não manifestar essa retidão e ser uma árvore totalmente torta. Totalmente torta é bonito, né? Bom, estou um pouco gripado. O contrário pode acontecer. Você tem um local que favorece muito uma carga genética que não é tão boa. Então, solo fofinho, aerado, com todas as características ótimas. Você tinha uma árvore que tinha cargas genéticas não tão boas, mas ela se deu bem, né? Ela saiu assim porque o solo favorecia muito. Então, nem sempre o que a gente enxerga é os genes, é o fenótipo, é o que a gente viu, os genes expressados, né? É o gene mais o ambiente. E isso pode causar certas confusões, né? Você pode pegar, por exemplo, árvores na borda da floresta, por isso se recomenda que nunca se selecione árvores na borda para isso, pois as árvores na borda elas têm 50% livre de raízes, de copa para crescer mais. Então ela pode ter crescido mais, não porque os genes eram bons, mas porque ela estava numa situação que favorecia o crescimento, uma clareira ou a borda da floresta. E aí você só enxerga o fenótipo, você não enxerga, em princípio, fazendo preenchimento de fichas e olhando com binóculo ou fazendo anotações, sem fazer um teste depois em laboratório dos genes mesmo, você não enxerga isso. Você vai achar que era um bom genótipo, na verdade era um genótipo ruim, que teve uma boa expressão fenotípica com base na clareira ou na borda da floresta. Não há uma fórmula mágica para resolver esse problema, né? Você vai ter que evitar pegar árvores em situações que possam mascarar a carga genética. E aí, a partir disso, depois testar com os progênios, né?
Então, aqui fala, né, vou explicar bem como funciona. Então existem vários níveis aí de cargas genéticas, né? Existem o gene, existem as populações, aqui com cachorros no caso, né? Existem as espécies, né? E existem os ecossistemas. Se eu fizer uma clonagem, eu vou copiar o gene, vai ser idêntico o indivíduo, a árvore originada a partir da árvore fonte das cargas genéticas. Eu tenho certeza que eu vou produzir aquele genótipo que eu queria. No momento que eu trabalho com sementes, né, eu já vou, por exemplo, pegar genes que eram bons de um indivíduo e misturar com genes não tão bons de outro. E o resultado que eu vou pegar aqui já é diferente, não é puro. Quando eu trabalhar com silvicultura e fazer um plantio com mais de uma espécie aqui, espécies, fica ainda mais complicado separar quem que é realmente o bom gene de uma árvore de uma espécie. Pois além de existirem indivíduos da mesma espécie diferente, existem outras espécies competindo por luz, competindo por nutrientes, que podem mascarar, como eu falei anteriormente, qual que é o bom gene e qual que é o mau gene. Agora imaginem que a silvicultura ela trabalha com clones, né, árvores iguais de uma mesma espécie. Ela pode trabalhar com sementes, que são árvores aparentadas, assemelhadas de uma mesma espécie. E podem haver povoamentos puros de uma única espécie e povoamentos mistos. Na mesma floresta ter duas espécies, por exemplo, araucária e cedro. Quanto mais complicado vai ficando a silvicultura, mais ela vai passar de coisas com únicas cargas genéticas para mais cargas genéticas, né? E inclusive espécies diferentes que interagem e mascaram as cargas genéticas umas das outras. Em povoamentos mistos, né, com mais de uma espécie, podem haver várias espécies. Aí mais difícil fica a gente conhecer qual é a influência de cada carga genética nas árvores que a gente está encontrando na floresta. Então, essa figura aqui ela ilustra que à medida que você parte da silvicultura de povoamentos clonais, puros, plantados no mesmo dia, ou seja, equiâneos, para povoamentos mistos com várias espécies e plantadas em dias diferentes, né, ou anos diferentes, menos você consegue enxergar a genética das plantas. Mais difícil fica, pois existem competições e várias outras interações. Então você tem que estar ciente disso na hora de você pensar em fichas de características de árvores que você deseja para medir elas no campo e selecionar quais serão as produtoras de sementes. Da mesma forma, nós precisamos definir quantas árvores eu vou coletar sementes de uma espécie. Quanto mais eu vou subindo na figura aqui, mais plantas eu preciso amostrar, né, amostragem, tamanho de amostra, para você ter uma noção da confiabilidade dessas informações aqui. Ó, né? Com uma única espécie, trabalhando com clones, eu poderia pegar de uma única ou poucas árvores e saber tudo o que acontece. Né? Já no momento que eu tenho a produção por sementes e tem vários indivíduos e as cargas genéticas do pai são sempre desconhecidas, eu tenho que pegar um número maior de árvores para saber o que está acontecendo, né? Sem ter certeza de que eu estou selecionando as cargas genéticas, as potencialidades e não selecionando fenótipo em ambientes que deram certo por acaso. Então eu tenho que fugir do acaso aqui e selecionar realmente o que interessa. Isso não é fácil. Então como que funciona a seleção de árvores matrizes visando a produção de sementes? São elaboradas fichas de pontuação da qualidade da madeira, por exemplo, da forma da árvore, quantos por cento de galhos a árvore tem, qual é a produção de sementes. Não adianta nada selecionar uma excelente madeira, um tronco retinho, e ela não produzia sementes. Então uma das primeiras coisas é a produção de sementes.
Essa é uma árvore que produz sementes em grande quantidade. Resistência a patógenos. E aí você pode fazer como se fosse um desfile de escola de samba aqui, viu? Você pode colocar isso aqui como quesitos, né? Então, qualidade da madeira, aí nota 10. Forma do tronco, retinho, nota 10. Porcentagem de galhos, poucos, nota 9. Fecundidade, é uma árvore boa, nota 10. E depois você faz a média de todos os quesitos e dá a nota final da escola de samba aqui, que seria a tua árvore escolhida. E com base nas notas finais de 300 árvores, você seleciona as 10, 15 melhores e a partir delas faz o teu programa de melhoramento genético. E aí, existe toda uma estatística para tratar dessas informações, que a gente vai ver agora num exemplo com produção de frutos, selecionando as árvores com base em produção de frutos. Depois que você fez as fichas, colocou as notas, selecionou quais são as 5% melhores árvores para começar a coletar sementes e produzir mudas, você vai a campo, escolhe a época certa com base na fenologia, que vai ser outras apresentações, e manda alguém bastante capacitado subir lá e pegar as sementes, e aí vai fazer o que se chama de teste de progênese. Você vai plantar em diferentes locais, em diferentes condições, todas essas sementes que eram consideradas ótimas para ver quem realmente era ótimo, quem realmente tinha um bom desenvolvimento só porque estava num bom lugar. É difícil você separar essas coisas, mas com os testes de progênese, você vai fazer uma nova seleção, depois com base no desempenho dessas plantinhas em situações adversas. E aí, quem vão ser os escolhidos? As progênies, que se desempenharam bem em diferentes condições. Certinho? Só depois é que você vai, talvez, pegar ramitos dessas plantas que se deram bem e produzir talvez clones ou até mesmo esperar elas crescerem e produzir sementes. E aí você vai ter o princípio de floresta. Número de porta-sementes, alguns autores recomendam aí de 50 a 500. Tá? Então, isso vai depender muito se a planta é autógama, se ela é ou se ela é alógama. Por exemplo, árvores dioicas, como a araucária, né? Tem a árvore masculina e a árvore feminina. Geralmente é necessário menos plantas aqui, né? Porta-sementes, pois essas plantas são polinizadas por fecundação cruzada, ou seja, geralmente o pólen vem de uma árvore e o óvulo vem de outra árvore. Quando a árvore for autógama, ou seja, ela mesma se poliniza, é preciso mais plantas para garantir a mesma diversidade genética do que as plantas alógamas, que são as plantas possivelmente dioicas, né? Então, uma planta monóica significa a mesma casa, ou seja, a mesma árvore produz flores masculinas e flores femininas, e aí ela pode ser autofecundar. Então, a carga genética dela, geralmente a diversidade genética tende a ser menor nas plantas autógamas. E nas alógamas tende a ser maior. Então, esse número aqui, por exemplo, existem trabalhos como o de Renner, 1995, que você pode saber quais são os sistemas sexuais, né, das plantas. Por exemplo, araucária, dioica, parapiptadênia, monóica. Então existem famílias, por exemplo, Meliaceae, Araucariaceae, que são tradicionalmente dioicas. Tá? Tem plantas macho e plantas fêmeas. Aí, se você for fazer um melhoramento genético com a planta dioica ou alógama, você tende a pegar menos árvores matrizes. Né? Já se for autógama, ou seja, monóica, você vai ter que pegar mais plantas para garantir a mesma diversidade genética.
E aí com esses artigos, ou com trabalhos de biologia reprodutiva, você pode ver aí, antes mesmo de começar o seu trabalho de melhoramento, de seleção de árvores, qual é o sistema reprodutivo da planta, e aí resolver já isso, né? Portanto, é necessário um bom conhecimento de biologia reprodutiva. Autógamas, então, mais matrizes que sementes por matriz, certo? E aí existe o que se chama de tamanho efetivo mínimo da população. Segundo alguns autores, tamanho efetivo mínimo seria de 1000 matrizes, árvores para coletas de semente em plantas alógamas, com mais sementes e menos matrizes. Tá? Aqui uma planta provavelmente autógama. Muito bem, você tem uma área de 14.000 hectares, você tem 1.600 pinheiros por hectare, então você multiplica aí quantas árvores você tem, e você tem uma ficha, tipo uma ficha de quesitos de samba enredo aí, para avaliar as escolas de samba que são as árvores. Aí você precisa ir na floresta, olhar árvore por árvore, isso vai tomar de você mais algum outro colega maluco que queira ir junto, provavelmente 4 a 5 meses para fazer aí o mínimo aí de, sei lá, 5.000 hectares, caminhar 15, 20 quilômetros por dia, escolhendo as árvores, preenchendo as fichas, anotando aquelas características e dando pontos. Alguns pontos, você pode começar uma ficha pelo tamanho da árvore, pela altura da árvore, pela idade da árvore. Então você vai colocar lá, coordenada geográfica da primeira árvore que eu achei interessante. Coordenada geográfica é 480.000 em UTM, né? Depois lá 8 milhões, 600 e tantos mil, vai dar um pontinho próximo da árvore. Dependendo do GPS aí, a árvore vai ficar sempre a menos de 2 metros desse ponto. Então, em plantios que as árvores estão plantadas em 2x3, provavelmente com um bom GPS você consiga a coordenada de cada árvore. Aí você vai ter lá uma planilha do Excel com as colunas para as características e as linhas para as árvores. Aí na primeira linha está a árvore lá, M117. Diâmetro, altura. Aí você pode transformar isso de forma bem objetiva, com medições, ou de forma mais subjetiva. Por exemplo, é uma árvore com muita copa, com média copa ou com pouca copa. Ou você pode contar quantos galhos grossos essa árvore tem. Né? Tem mais de 10, então ela é uma árvore com muita copa. Tem menos de 10. Né? Aí o que são galhos grossos? Também tem que ver isso. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas existe todo um aparato técnico de medição, né? Relascopia, aqueles aparelhos de biometria, né? Relascópio de Bitterlich, que se você estando a uma distância pré-determinada da árvore, você consegue saber qual é o diâmetro dos galhos. Né? E aí você poderia tirar a subjetividade completamente desses métodos e colocar as características de forma mais numérica possível, menos subjetiva possível, para você depois fazer um tratamento estatístico desses dados. Né? Você não pode fazer uma distribuição normal com muito, pouco, mais ou menos. Você vai ter que transformar tudo em número. Bom, vamos seguir. Aí você pode colocar a árvore, ela é atacada por patógenos ou não é atacada. Número de cones, outra característica. Tem 150 cones na copa da árvore. Você leva um binóculo junto, anota isso também. Ou se você não tiver um binóculo, você pode, próximo a essa árvore, contar no chão quantos cones caíram e ter uma ideia de quão produtiva é essa árvore. Desde que não seja uma área muito inclinada e o cone de uma árvore enorme ao lado tenha caído e rolado aqui para baixo. Tá? Bom, resumidamente, você tem
uma ficha para cada árvore. Você vai lá, anda 14, 15 km por dia, marca umas 4, 5, 10 árvores por dia no máximo. Você faz várias medições, anota tudo isso, tem as coordenadas da árvore e marca a árvore no campo, é claro, né? Para você achar uma árvore no meio de milhões, e até mesmo devido às coordenadas GPS não serem muito precisas, você pode saber lá com a marcação, raspa o tronco da árvore aqui, só não arranca o câmbio, faz as duas linhas, põe matriz tal. E aí isso aqui vai durar 4, 5 anos talvez. Tá? Se você não raspar aqui para pintar, você vai pintar aqui em cima e a árvore vai descamar e vai cair em 1 ano no máximo. Então, uma dica é pintar aqui. Aí você tem uma árvore marcada, medida, que depois, no futuro, você talvez volte a ela para coletar sementes. Muito importante. Agora o que eu vou dizer. Pay attention now. Aqui, ó. Você pode ter uma área como essa área, que é uma área um pouco mais aberta, pois era um pomar de produção de sementes. Mas você pode ter também áreas mais fechadas, como lá, ó. E você pode estar fazendo o trabalho de seleção de árvores matrizes num ambiente que vai ser cortada a floresta. Então lá, ó, tem uma árvore com uma linha branca que foi a árvore que foi colocada como candidata a produtora de sementes. E a gente ainda vai ver se ela é uma das melhores ou não com o tratamento estatístico que eu vou explicar mais adiante. Por que foi cortada a mata aqui, né? E foi deixada 20 árvores ao redor dela? Vocês devem estar pensando, nossa, por que ele deixou 20 árvores junto com a árvore matriz? Primeiro, para proteger a árvore matriz. Imagine que você vai selecionar as árvores, depois a floresta vai ser cortada. E aí, você deixa só uma árvore sozinha, o que vai acontecer? Primeira coisa, se vier um vento forte, essa árvore poderá cair. Se tiver outras árvores ao redor, talvez caia essa árvore da ponta, a segunda, caia essa, mas ela fique protegida. Mas não é isso o principal. O principal é que os pinheiros eles são dispersos e polinizados com a ajuda do vento. Então, para o pólen sair dessa árvore e chegar até essa, você precisa ter árvores próximas. Se você cortar toda a floresta e deixar só a sua árvore matriz, você vai ter que estar contando com o vendaval que traga pólen daquela árvore lá, ó, 400, 500 metros até a sua árvore. Então, sempre marque mais 20 árvores ao redor aqui com tinta também, com aquelas marquinhas. Não precisa numerar, só marque elas. Para que quando vier o pessoal da motosserra aqui, eles saibam que ele não deve cortar as árvores com marcação, pois essas árvores fazem parte do programa de melhoramento genético, ou um programa de seleção de árvores matrizes visando coleta de sementes. Então, se o pessoal da motosserra tiver com a sanidade mental ainda em dia, eles vão deixar essas árvores aqui. É um trabalho difícil para eles, viu? Eles vão deixar essas árvores aqui visando um futuro programa de coleta de sementes. E aí vai ficar vários agrupamentos desses, e aqui eles vão plantar, vai começar todo o plantio de novo, né? E aqui até vai ficar depois mais fácil saber onde estão os grupos de árvores que você pré-selecionou. Ainda não estou falando de que essas árvores vai ser coletado semente. Se a floresta tiver naquele estágio lá e você fizer a marcação e tudo, elas vão ficar lá no meio. Aí vai ser um pouco mais difícil o pessoal achar, mas eles estão aptos a procurá-las e achá-las. Muito bem, aí há algumas fotos do trabalho que eu ajudei a fazer, junto com o José Augusto Nunes Hirt, que era um colega meu de florestal, sob orientação da doutora Maísa Martins Pimentel Martins Corder, que era uma professora lá do UFSM, que a gente fez esse estágio visando a produção de árvores, produção de sementes de árvores matrizes para a serraria. Então uma árvore como essa a gente não iria escolher, ó, porque ela é uma árvore que, embora seja bem reta, bem alta, ela tem muitos galhos, e isso na hora da serraria exige custos. Né? Já aqui
tem uma árvore melhorzinha, ó, bem reta, bem bonitinha e pouca copa lá em cima. Tá? Lá estou eu, há quase 20 anos atrás, perto de uma árvore. Tá. Estão selecionadas as árvores, estão marcadas. É importante anotar, outra dica importante aqui, ó, anotem a idade que foi plantado, né? Por exemplo, esse povoamento aqui foi plantado em 1965. Então, eu encontrei árvores aqui com 40 centímetros de diâmetro, altura do peito, 30 metros de altura. Vamos supor que nesse povoamento aqui, ó, ele é de 1970. Ele é um povoamento 5 anos mais novo, foram plantadas as árvores 5 anos depois, e eu encontro árvores com 45 centímetros de diâmetro e 35 metros de altura. Então são árvores mais novas e que cresceram mais e são mais altas. Então é importante nós sabermos, e talvez até colocar na nota da árvore, né, de alguma forma ponderar a nota final da árvore com a idade que ela tem. Se ela é uma árvore jovem, né, ou se ela é uma árvore antiga. Pois nessas empresas existem diversos talhões, que são as unidades básicas de manejo. A gente vai falar muito disso depois. E é necessário você sempre ter certinho a época, né, que foi plantado. E nem sempre, você geralmente vai ter que selecionar árvores em talhões com diferentes idades. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo numérico de como tratar os dados. Vamos supor que o meu objetivo único é produção de frutos. Eu quero fazer uma seleção de árvores matrizes visando uma floresta depois que vai ser plantada para produtos não madeireiros, produção de frutos. Vamos pensar até que seja açaí, por exemplo. Né? Então, o caso que eu estava falando anteriormente são fichas em que você anota várias características das árvores. É um modelo mais complicado. E aí obtém uma nota final. Né? Já aqui não. Aqui eu vou fazer todo o projeto de seleção para uma única característica, que é a produção de frutos. Então eu tenho lá, ó, um resultado. Né? Eu andei lá 15 hectares de floresta, selecionei todos os açaís, todos os indivíduos, né, palmeiras de açaí, e contei nessa população quantos frutos tinha cada palmeira. Então a primeira palmeira tinha 15 frutos, a outra tinha 5. Depois apareceu uma palmeira lá com 33 frutos. Aí tinham palmeiras que não tinham frutos. Pode ser que estavam fora da época de frutificação ou que não produzem frutos. Tá? Podem ser árvores, ou palmeiras no caso, masculinas. Né? Se a palmeira for dioica. Se eu tiver certeza que a palmeira for monóica, né, como que eu vou ter certeza? Eu tenho que pegar uma inflorescência antes e abrir as flores, né, de uma palmeira. Depois eu faço em outra palmeira. Se eu encontrar flores masculinas com estames, filetes, anteras, e essa inflorescência só tiver flores assim, e todas as inflorescências dessa palmeira forem assim, então ela é uma palmeira masculina. Se na mesma inflorescência, cacho, eu encontrar flores com gineceu, com óvulos, com estigmas, e aí vocês podem procurar lá os vídeos que eu postei sobre sistemática de plantas, tem vários detalhes lá de como reconhecer essas estruturas. Né? Bom, aí eu sei que ela é uma planta monóica, se ela tem as flores masculinas e flores femininas no mesmo cacho. Mas ela pode ter flores hermafroditas, ou seja, com a parte masculina e feminina na mesma flor, e essas flores estão no mesmo cacho. Então, de qualquer forma, são plantas monóicas. Se eu encontro uma palmeira só com flores masculinas e uma outra palmeira só com flores femininas, aí eu tenho uma palmeira dioica.
beleza? Aí nesse caso eu poderia ter palmeiras masculinas, que claro, sempre vai ser 0, né? A palmeira é macho, não vai ter açaí. Né? Aí eu posso fazer um programa de melhoramento pensando só nas fêmeas, né? É mais fácil até saber exatamente qual é a época ideal para coletar os frutos e fazer o levantamento com os frutos. Aquela que não tem fruto, ela poderá ser feminina, mas provavelmente ela é masculina. Não é tão ideal quanto olhar a floração e ter a certeza, né? Mas ajuda também. Aí você pode incluir elas no cálculo, pois ela pode ser feminina, mas você não tem certeza, se você olhar só os frutos. Bom, beleza, já falei demais sobre isso. Agora é o seguinte, você tem lá 33 plantas, que é o tamanho da amostra, e tem o número de frutos para cada planta. Então isso foi o que foi medido, né? Você pode fazer uma distribuição de frequência. Agora nós vamos entrar na estatística básica aqui. O que é uma distribuição de frequência? É organizar essa informação. A distribuição de frequência ela vai ter no eixo X centros de classe de produção de frutos. Por exemplo, quantas palmeiras tem que produz de 0 a 5 frutos? Ah, tem 5 palmeiras. Então no eixo X vai essa informação e no eixo Y vai o número 5. 5 palmeiras. Depois quantas tem de 6 a 10 frutos? Ah, tem 2 palmeiras. Então vai formar uma outra coluna lá no gráfico. Mas depois eu mostro o gráfico, agora só quero mostrar quantas colunas vai ter o gráfico com base na informação original. A gente tem que fazer um cálculo para saber isso, que é a famosa regra de Sturges. O número de classes se chama K. Tá? E ela é uma função do logaritmo do tamanho da amostra. Então o meu tamanho da amostra, N, é o número de palmeiras, 33 palmeiras. Não a produção, tá? Só o número de palmeiras. Então eu vou colocar lá, esse valor é da fórmula, tá? 3,3 vezes logaritmo do número de palmeiras. Multiplicando o logaritmo de 33 por 3 vai dar 5. Então eu vou ter 5 barras no meu gráfico. Esse é o K. 5 classes de produção de frutos, de 0 a 5, de 5 a 10, por aí vai. Mas aí eu tenho que saber outra coisa, que é o tamanho do intervalo, que é justamente, vai ser de 0 a 5, vai ser de 0 a 6 frutos a primeira classe. A segunda classe vai ser de 6 a 10 ou vai ser de 7 a 11? Eu sei isso fazendo o seguinte cálculo. De novo o tamanho da amostra, né? Não, aqui é o seguinte, aqui é a produção máxima, que por acaso aqui, até eu devia ter colocado um outro número para não causar confusão, mas tudo bem. A palmeira que teve mais frutos teve também 33, então aqui é 33, menos a palmeira que teve menos fruto, é 0. Então, e divide pelo 5, que é o número de classes que você já calculou anteriormente. Então o intervalo da classe vai ser 33 menos 0 dividido por 5, que é 6,5 ou 7, arredondando 7 frutos. Então as minhas classes terão um intervalo de 7 frutos e serão 5 classes. Você pode ver que 5 vezes 7 dá 35, que é mais ou menos o número máximo de frutos que eu observei. Então agora eu já sei quantas colunas vai ter o meu gráfico da distribuição de frequência. Vai ter 5 classes com 7 frutos entre cada classe. A classe número 1 vai ser aquela palmeira que tem menos, até somando aqui 7, né? Então vai de 0 a 7. Aí eu tenho que vir aqui e olhar quantas palmeiras tem com 0 a 7 frutos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Devo ter esquecido alguma por aqui, mas tem 22. São 22 plantas que tem entre 0 e 7 frutos.
incluindo 7. Aqui eu posso usar um critério, incluindo 7 ou excluindo 7. Se eu incluir 7, esse 7 entra. Tá? Então tem 22 plantas que tem entre 0 e 7 frutos. Resolvi a classe 1. A classe 2 exclui as que têm 7 frutos e vai das que têm 8 até 14 frutos. Por coincidência, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantas, 8 palmeiras. A classe 3 são as palmeiras que têm entre 15 e 21 frutos, incluindo 15 incluindo 21. São só 2. Tá? É a 21. Cadê a outra? Olha lá, ó, 15 frutos, aquela primeira. E assim vai. Vejam que na classe 4 não vai ter nenhuma palmeira com 22 a 28 frutos. Isso é um probleminha. E na última classe, palmeiras com 28 ou mais frutos, vai ter só uma palmeira. Que é essa palmeira aqui que tinha 33. Né? Pronto. Fiz aí uma distribuição de frequências. Lá está o total, né, de plantas. Eu tenho que calcular aqui para ver se fecha 33. Né? 22 com 8, 30, 33. Tá tudo bonitinho aí. Aí eu posso calcular a frequência relativa, que nada mais é do que o número de palmeiras na primeira classe dividido pelo número total de palmeiras. Tá? E refaço esse cálculo para todas as classes. Aí eu vou ter uma porcentagem de palmeiras que caiu em cada classe. 66% das palmeiras está na classe número 1, que produz de 0 a 7 frutos, com 22 plantas. Somente 3% das palmeiras, 1 dividido por 33, estão na classe que produzem de 28 a mais frutos. Aqui já fica claro a primeira coisa, por exemplo, eu posso utilizar um critério de seleção para a escolha de árvores matrizes para a produção de sementes, que me diga o seguinte, eu quero pegar os 10% melhor da minha população, que produz mais sementes. Qual que seria esses 10%? Aqui não tem nada, mas aqui tem 3% e aqui tem 6%. Então, quais palmeiras que eu marquei lá na floresta com GPS que eu poderia voltar para fazer o meu programa de melhoramento genético e seleção de palmeiras para produzir sementes? São aquelas 2 palmeiras que estavam nessa classe, mais a última palmeira que é a recordista lá. Claro, isso aqui é um exemplo, tá? Então eu coloquei poucas plantas aqui para tornar rápido o exemplo, mas isso aqui você pode fazer com 1000 palmeiras, né? Porque aqui é importante, ó, você pode ter 10% da população e ser só 3 plantas. Você não vai fazer um programa de seleção de palmeiras para coleta de semente e depois melhoramento genético com 3 plantas, é muito pouco. Talvez tenha que ter 30, 60 plantas selecionadas para você ter variabilidade genética, né? Mas como exemplo, funciona aqui para você ter a ideia de que você vai pegar 10% aqui e esse 10% vai refletir essas plantas aqui. Muito importante ter as plantas georreferenciadas, né, com as coordenadas e marcadas na floresta para você saber aonde você vai ter que ir depois para pegar as 10% melhores produtoras. Pronto, aí só está uma amostra dos cálculos que foram feitos, né? Seriam 2 plantas da classe 3, com 15 a 21 frutos, e uma planta da classe 5. Revendo a tabela, temos os indivíduos com 15, 21 e 33 frutos. Precisamos ter anotado seu número no campo e suas coordenadas geográficas. Beleza. Aqui está o gráfico, que talvez eu já devesse ter mostrado antes, que é a distribuição de frequência, né? Então aqui estão as 5 classes. Só um pouquinho. Aqui, na verdade, o programa fez com 6 classes, mas é ilustrativo também. O programa geralmente faz um pouco diferente se você, devido a questões de arredondamento, o programa que eu usei aqui fez outros créditos aí ao programa, estatística. Né? Aqui está de 0 a 5, por exemplo, que ele usou, e o número de palmeiras. Vocês vão ver que não é muito diferente do que eu fiz, né? Eu tinha 22, aqui ele colocou 19. Ele só fez um pouquinho diferente. Na verdade, eu fiz com 5 classes, ele fez com 6. Ó.
de 22 a 27 não tem nenhuma palmeira. E aqui essa linha vermelha, então aqui é o número de observações, número de palmeiras com tantos frutos, 0 a 5,5 frutos. Claro, aqui fica meio ridículo, né? Nenhuma palmeira tem 5,5 frutos. Por isso que aqui não está tão legal, mas tudo bem. Para ilustrar, funciona assim. E aqui está a distribuição normal de Gauss, que seria o modelo teórico, que é um modelo da distribuição de dados para essas distribuições de frequência que melhor descreve a natureza. Então a distribuição normal, ela prediz o seguinte: se você for amostrando cada vez mais palmeiras, geralmente vai aparecer essa curva aqui, né? Que é uma curva teórica, que aqui no caso foi ajustada a esses dados, né? E aí, aqui nas pontas da curva, ó, está o que vai acontecer em termos de seleção. Se eu quiser selecionar os 10% melhores, vou selecionar essas 3 colunas, né? Sendo que aqui não tem nenhuma palmeira, mas tudo bem. Existem cálculos que você define aqui onde estão os 5%, 1% das melhores plantas, né? Aqui só já foi falado isso, né? Tá. Aí tem uma regra de seleção aqui, ó, que é a regra do 689599.7, que é a regra dos 3 sigmas. O que é sigma? É o desvio padrão, tá? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O que é a variância, meu Deus? A variância é cada valor, né, tirado da média, elevado ao quadrado. Tá? Então primeiro você calcula a média, depois você tira cada valor da média, divide pelo tamanho da amostra, ou o tamanho da amostra menos 1, você vai ter a variância. Aí você tira a raiz quadrada da variância, você vai ter o desvio padrão, que é o sigma. O que prediz que encontraremos tais percentagens dos dados em relação a mais 1, mais 2 e mais 3 vezes o desvio padrão. Eu já vou mostrar os dados, vai ficar claro o que eu estou falando aqui. E aí nós adicionamos, nós calculamos qual seria o valor numérico que corresponde às plantas que estão com o valor de média mais uma vez o desvio padrão, ou mais 2 ou mais 3 vezes o desvio padrão, né? E a gente vai saber quais são essas plantas. E sempre que a gente calcular o valor da média mais uma vez o desvio padrão, nós vamos estar calculando aquelas plantas que são 32% dos casos. Se nós calcularmos a média mais 2 vezes o desvio padrão, nós vamos estar calculando quais são as plantas que têm uma produção tão alta que correspondem somente a 5% das plantas. E lá no final, com 3 vezes o desvio padrão mais a média, nós vamos estar calculando qual é a produção, quais plantas têm uma produção que é menos de 1% dos casos. Vamos ver aqui como é que fica. Por exemplo, quero selecionar 5% dos indivíduos com melhor produção. Eu quero descartar 95% dos meus indivíduos. Então, para eu descartar os 95 e selecionar só os 5, eu tenho que selecionar indivíduos com número de frutos maiores que 2 vezes o desvio padrão mais o valor da média. Tá? No nosso caso, o desvio padrão é 7,22. Tá? Então, para selecionar 2 vezes o desvio padrão, eu tenho que multiplicar 7,22 por 2 e somar com a média. Então a média da nossa população, número de frutos médios produzidos é todos aqueles frutos que tinham lá, dividido por 33 plantas. Isso deu 6. Cada valor individual lá, o 0, menos o 6, elevado ao quadrado e somado tudo isso para todos, deu a variância. Tirando a raiz quadrada da variância, deu o desvio padrão aqui. Tá? E multiplicando o desvio padrão por 2 e somando com a média, vai dar o valor pelo qual
só 5% das plantas se enquadram num valor maior que esse 21,25. Então esse é o número de frutos que me permite saber que a partir desse valor só eu vou encontrar 5% das plantas que tem lá. Então esse é o critério dos 3 sigmas. Eu consigo saber aqui, ó, eu vou usar 2 sigmas, eu vou selecionar plantas só com mais de 21 frutos, e elas vão ser 5% das plantas. Tome um cafezinho, pensem nisso e vocês vão entender no final das contas. No nosso caso, só há um indivíduo com mais de 21 frutos. Eu só selecionaria o indivíduo com 33 frutos, ou seja, pelos meus cálculos originais, e não esse cálculo aqui, seria 3% dos dados. Então esse cálculo ele não é um cálculo completamente preciso, né? Ele falava que estaria entre 5%, quando na verdade está 3% só, tem mais que isso. Por quê? Porque esse cálculo ele é baseado em teoria sobre a distribuição normal. E os nossos dados eles não se adequam completamente à distribuição normal. Nunca o serão, como dizia o Capitão Nascimento. Então aqui só há uma amostra do que são os nossos dados, né? E é a única planta que teria sido selecionada, né? E aqui, fazendo novamente a frequência relativa, o quanto é, na nossa realidade, essa situação. Né? Seriam 3%, porque aqui não caiu nenhuma, ó, e aqui tem uma. Então, mais de 21 ó, são só 3% dos casos, enquanto que a distribuição normal previa 5%. Né? Bom, existe então um certo erro de estimativa, tendo em vista que a nossa distribuição não é exatamente uma normal, ela se aproxima mais de um Q quadrado e concentra todos os dados no lado positivo do sino. Bom, score Z, agora eu não vou falar sobre isso. Até porque o tempo deve estar acabando. Já está quase 1 hora aqui. Bom, dessa forma, no momento que você fez todas as fichas, tem os valores, criou as classes, né? Fez todos os cálculozinhos bonitinhos, criou as classes, você pode vir nessa tabela aqui, ó, e dizer, eu vou selecionar somente 10% dos melhores. Então, eu sei que são aquelas árvores que eu marquei lá, e a partir disso eu vou fazer meu programa de plantio das mudas, e a partir dessas mudas eu vou escolher depois as melhores mudas em diferentes situações, para a partir daí continuar no programa de seleção de árvores e melhoramento das plantas. Certo? Entendido? O princípio básico é esse. Faz fichas, coloca os dados, organiza os dados, estabelece aí uns 5 ou 10%, ou se você for uma pessoa muito exigente, coloque 1%, só que aí lembre, aqui ó, 10% significou 3 plantas. Se eu quisesse trabalhar com 100 plantas, quantas plantas eu teria que ter aqui, né? No total, para ter 100 plantas como 10%. Talvez eu tivesse que ter, em vez das 33 lá, talvez 33.300 para começar. Então lembrem, é importante talvez fazer um levantamento preliminar, ver qual é a característica da população, né, para você ter uma ideia de quanto você vai ter que caminhar, percorrer para coletar depois as sementes, para ter um número confiável aqui, tendo em vista os números teóricos que já foram postulados por vários pesquisadores. Aí eu posso citar o Paulo Yoshio Kageyama, pessoal que a Márcia, a Fátima Pinar Rodrigues, alguns pesquisadores brasileiros que têm trabalhado com seleção de árvores matrizes, né, silvicultura de plantas tropicais. E também a minha orientadora lá no Rio Grande do Sul, que é a Maísa Martins Corder,
Também tem Seben, alguns outros pesquisadores, agora não me vem na memória, que trabalharam muito com isso, mas vocês procurem na Exalc, na USP, sempre tem pesquisadores trabalhando com melhoramento genético. Eles vão recomendar aí tamanhos mínimos para você começar os programas aqui, né? Na verdade, para o Brasil ainda se sabe muito pouco quais seriam os valores aqui, né, que poderia implicar em erros aqui, pegar muito poucas plantas para você fazer um melhoramento. Ainda se sabe pouco quais seriam os valores recomendáveis. Bom, o mais importante de tudo isso é ter muito anotadinho, muito organizadinho, tanto no espaço da sua empresa ou da sua terra, e no tempo onde estão as árvores e os dados sobre elas. Pois depois você vai ter que ir lá coletar as sementes, a gente vai ver tudo isso, e você tem que saber que as sementes tais vieram da matriz tal. Depois que você tem tudo isso organizado, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai ir para um viveiro, vai colocar germinar essas sementes, vai saber que é da melhor árvore que tinha lá, a maior produtora, ou das 5% melhores. E são 50 árvores, são 50 localizações no campo, são 50 pontos no mapa. E você vai produzir essas mudas. Depois você vai levar essas mudas naquela região que tem tal solo, tal clima, nessa região, nessa região, nessa região devastada. Você tem que ter um número bom de sementes para plantar aqui as mudas depois, né? Nessas regiões, em desenhos, ou seja, experimentos, com repetições em mudas e das matrizes. Então, todas as sementes dessa matriz, elas vão ser plantadas e vão originar mudas e vão ser colocadas mudas aqui. E aqui, e aqui, e aqui. Por isso que tem que ter um bom número. Então uma dica é, qual é o número de matrizes e de sementes que eu tenho que ter para testar? Vai depender do tamanho da sua região. Se você quer testar as mudinhas originadas dessa planta em toda a sua área, pelo menos um talhão, né, uma unidade de manejo, numa empresa que tem 15 mil hectares, talvez você vai ter que até guardar sementes de vários anos para fazer isso. E se você quiser fazer para todas as árvores, 5% melhores árvores, plantar aqui, plantar aqui, plantar lá, você vai ter que fazer cálculos bastante empíricos aí para saber qual é o número de matrizes e o número de sementes e o número de plântulas que eu tenho que ter para conduzir experimentos aqui com um bom número de plântulas espalhados numa região razoável para você ter uma representatividade do desempenho dessas plântulas nessas condições, nessas condições, nessas condições. Então essa é um bom norteador, ou vai dar a noção de escala, do tamanho do experimento que você vai ter que fazer lá no começo, quantas árvores, quantas sementes, para você poder dimensionar os seus estudos de desempenho das progênies aqui em campo, né, e verificar depois os resultados. Por exemplo, quais são as melhores fontes, quais são as sementes de quais matrizes em quais lugares que tem melhor desempenho em quais lugares aqui. E a partir disso você poderá até direcionar futuramente, por exemplo, a matriz que veio de Belo Horizonte é a melhor matriz para ser plantada aqui. Já para ser plantada aqui, a melhor matriz é a de Santa Rita do Sapucaí. Dessa forma, com o teste de progênies e com a seleção de árvores matrizes, você vai ter todo um histórico depois de desempenho dessas plântulas em diferentes regiões e vai poder organizar sua floresta de forma ao melhor desempenho possível. Certinho? No próximo vídeo nós vamos ver qual a época de coleta de sementes e todo o histórico de uma disciplina importantíssima que vai nortear a próxima fase, que é a coleta de sementes. Então ficamos por aqui. Grande abraço para vocês.
Espero ter contribuído um pouco sobre seleção de árvores matrizes, visando melhoramento genético de plantas.